Palavra João capítulo 2, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso entendimento, nossos ouvidos e que Ele fale conosco. Que Ele fale conosco, que Ele me cale quando for eu e que Ele fale pela minha boca, pelo meu coração. Amém. As bodas em Caná e a água feito vinho. Olha que Jesus vai fazer milagre hoje. Jesus vai fazer milagre com essa palavra. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Jesus estava na terra, né? Estava com a sua mãe. Jesus estava na terra, estava conosco. Jesus estava evangelizando. E Jesus, louvado seja Deus, engrandecido, foi convidado para essa festa, para esse casamento. E ele estava lá, né? Jesus muito educado. Jesus, muito educado, louvado seja Deus, estava lá com sua mãe, com seus discípulos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná de Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Interessante que a festa nem era de Jesus, né? O casamento não era da família de Jesus. Ele foi convidado para essa festa, ele e seus discípulos. E a sua mãe chega com Jesus e diz assim: não tem vinho. Olha só, né? Por que Maria falou para Jesus que não tinha vinho? Eu acredito que ela apenas comentou, né? Apenas comentou com ele. Só que esse comentário dela dizer para ele que não tinha vinho, aconteceu o quê? Um milagre. Não é verdade, gente? Então, muitas das vezes, as pessoas comentam as coisas conosco e significa que o quê? Que através desse comentário pode ter um milagre na tua vida. Pode ter uma resposta de Deus. Porque essa festa não era de Maria, essa festa não era de Jesus. Eles eram convidados para essa festa. E Maria comentou com Jesus, não é verdade? Não tem vinho. E aí, olha só. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ele pergunta. Ainda não é chegada a minha hora. E aí Jesus fala para Maria, né? Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É interessante que Jesus fala isso, mas ele faz acontecer o milagre, né? Então, Jesus é esse que nos surpreende. Jesus é esse que dá uma resposta para nós, parecendo assim que não vai acontecer um milagre, né? Quem sabe Jesus está dizendo, espera um pouco. Lembra que ele disse para Marta e para Maria, louvado seja Deus engrandecido, que Lázaro iria ressuscitar. Louvado seja Deus. E Jesus é esse que muitas das vezes parece que ele está te dando não, mas na verdade ele não está dando não. Ele está trabalhando para fazer o milagre. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria, a mãe do Filho de Deus na terra. Maria, serva de Deus. Maria, bem-aventurada entre as mulheres. Ela falou o quê? Fazei tudo o que eles disserem. Olha qual foi a ordem que Maria deu para os discípulos. Olha qual é a ordem que Maria nos dá. Olha qual é a ordem que Maria deu a todos. Fazei tudo o que eles disserem. Interessante que Maria não disse assim, fazei o que eu mando, fazei o que eu vou dizer. Ela disse, fazei tudo o que ele disser, obedeçam ele, sirvam ele, façam o que ele manda. Não é verdade, gente? Se você estudar a Bíblia, em nenhum momento Maria manda a gente fazer o que ela quer. Ela manda a gente fazer o que o filho dela quer. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Maria sabia que aquele filho era o filho de Deus. Porque Maria sabia que aquele filho não era dela, era de Deus. Louvado seja Deus. Ela só foi o ventre ao qual foi colocado o filho de Deus. Louvado seja Deus. Para a mulher ter o seu filho, ela tem que ter contato com seu marido. E Maria não teve contato com o marido dela. Maria não teve contato com José.
José para que nascesse Jesus. Jesus, ele foi colocado no ventre da Maria através do Espírito Santo. O Senhor é o dono da vida. E o Senhor, ele deu a vida a Jesus no ventre da Maria. De Maria, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então Maria sabia que aquele filho na terra, que era dela na terra, ela sabia que era o Filho de Deus. Então quem manda é o Filho de Deus. Maria estava em condições de serva, Maria estava em condições de menor, que maior era o Filho de Deus, louvado seja Deus engrandecido. Quem é maior na tua casa? Você ou teu filho? Quem é maior na tua casa? É você, na verdade. Você que é autoridade na tua casa, não teus filhos. Se teus filhos for autoridade na tua casa, o diabo está batendo palma. Satanás está batendo palma porque tu não tem autoridade nem com teus filhos. Então, quem é autoridade na tua casa tem que ser você que é pai e você que é mãe, não teus filhos que tem que mandar na tua casa. Só que Maria aqui, ela sabia que Jesus era maior do que ela. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ela sabia que Jesus só era filho dela na terra, mas não era filho dela com Deus, não era. Louvado seja Deus. Maria não era esposa de Deus, porque Deus não teve esposa. Não tem esposa. Ele é o Criador, ele cria todas as coisas, ele formou todas as coisas. Ele criou o ventre, ele criou o útero, ele criou a célula, ele criou o embrião, ele criou eu e você. Ele criou todas as coisas, louvado seja Deus engrandecido. E aí Maria disse, sua mãe disse ao servente, fazei tudo quando ele vos disser. Você quer milagre? Eu quero milagre. Nós temos que fazer tudo o que Jesus nos manda. Houve um milagre aqui. Mas por quê? Porque eles fizeram o que Jesus mandava. Você quer milagre, mas você não quer fazer o que Jesus manda. Eu quero milagre, mas não quero fazer o que Jesus manda. Louvado seja Deus engrandecido. Nós oramos madrugadas, oramos de dia, oramos, querendo milagre. Mas por que não fazemos o que Jesus manda? Por que nós não fazemos o que Deus manda? Por que nós não fazemos o que a palavra de Deus tem nos ordenado, nos ensinado? Não é verdade, gente? Por isso que o Senhor disse que é melhor obedecer do que sacrificar. E as pessoas querem sacrificar, apresentar sacrifício, mas não querem obedecer. As pessoas querem falar de Deus, mas não querem obedecer de Deus. Mas as pessoas querem milagre, mas não querem fazer o que Jesus manda. E a gente tem que fazer aquilo que Jesus manda, a gente tem que se esforçar. Louvado seja Deus para obedecer o Senhor. Em Deuteronômio fala que aquele que obedece a Deus, as bênçãos o alcançarão. Louvado seja Deus engrandecido. Então, gente, vamos analisar a nossa vida se a gente tem feito o que Jesus manda. Jesus tem mandado orar, Jesus tem mandado vigiar, Jesus tem mandado jejuar, Jesus tem mandado nós nos separar, Jesus tem mandado nós perseverar em oração, Jesus tem mandado, louvado seja nós estarmos preparados para a vida, preparados para a morte, preparados para o arrebatamento. Jesus tem mandado a gente adorar a Ele em espírito e em verdade. Jesus tem mandado, louvado, nós nos arrependermos do nosso pecado, nós nos lavarmos pela palavra. Jesus tem mandado nós meditar na palavra de dia e de noite. Jesus tem mandado a gente andar no caminho da verdade e da vida. Jesus tem mandado nós renunciar. Jesus tem mandado nós sermos amigo dele e não amigo do mundo. Jesus tem mandado a gente não cochear em dois pensamentos. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Vemos e aprendemos que nós temos que obedecer. Você fala para o teu filho todo dia, que você fala para a tua filha todo dia, me obedece. Eu quero o teu bem. O que eu estou mandando tu fazeres é para o teu bem. Não é assim que tu falas com teu filho? Me obedece, né? Me entende. Eu estou te ensinando, eu estou falando isso, não é para o teu mal. Quantas vezes a minha mãe dizia isso? Minha filha, eu estou falando isso, não é para o teu mal, é para o teu bem. O meu pai dizia isso para mim. Minha filha, eu estou falando isso, é para o teu bem, não é para o teu mal. E Jesus está falando aqui conosco, é para o nosso bem. É para que a gente viva milagres. Obediência. É um povo que ora, é um povo que fala de Deus, é um povo que vive pedindo milagre, é um povo que vive dentro do templo, mas não querem obedecer, mas não querem fazer o que Jesus manda.
a gente quer fazer a nossa de vontade, a gente quer fazer os nossos planos, nossos sonhos, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer que Deus nos obedeça. Você já prestou atenção? Que muitas das vezes você está orando como se fosse Deus que tivesse que te obedecer. E não é, é nós que temos que obedecer a Deus, é nós que temos que obedecer a Jesus. Louvado seja Deus, nós queremos milagre. O segredo é obediência. Interessante, né, que as pessoas passam o dia todo fazendo jejum, não sei quantos dias fazendo jejum, para que uma porta seja aberta, para que isso aconteça. Fazem sacrifícios para que o Senhor abençoe. Mas o mais fácil é a gente obedecer do que fazer sacrifício, né? É isso que ele nos ensinou. Me obedece, que eu vou fazer milagre na tua vida. Me obedece, que eu vou fazer coisas novas na tua vida. Me obedece, louvado, porque as bênçãos vão te alcançar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então Maria estava falando aqui, Maria estava falando, fazei tudo o que eles vos mandar. Ela não disse, fazei tudo o que eu mandar. Ela disse, fazei tudo o que o filho dela mandar, o que o Filho de Deus mandar. Louvado seja Deus engrandecido. E sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 amudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Encheram até o em si, pegou, mandou eles encherem, né? Os vasos, os potes, as talhas, as vasilhas, né? Não sei como você entende, mas o Senhor Jesus disse para ele, enchei de água. O que representa a água? A água representa o quê? A água representa a palavra de Deus. A água representa o quê? Representa o Espírito Santo de Deus, a água viva, algo que vem do trono de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo para você e para mim, te enche de água, te enche da palavra. Você quer milagre? Te encha da palavra de Deus. Lembra o que foi que ele disse para a samaritana? Ele disse para a samaritana, eu te darei água viva, eu te darei água. Louvado seja Deus, que tu não terás mais sede. E o Senhor está dizendo, ei, tu és um vaso para mim. Então te enche da minha palavra, enche da água viva. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não tem problema que as pessoas não vão acreditar em ti. Você não está aqui para ninguém, eu não estou aqui para ninguém acreditar em mim, mas eu estou aqui para acreditar na palavra de Deus. Eu estou aqui, louvado seja Deus, para falar a palavra de Deus. Se você crê, você vai fazer, você vai tomar posse da palavra, você vai se encher da palavra, dessa água viva que jorra do trono de Deus. Estou aqui para que as pessoas acreditem na minha palavra, mas eu estou aqui para pregar a palavra que está aqui, escrita, que Deus está mandando. Louvado seja Deus, tanto para mim receber como para você. Se você crê, amém. Se você não crê, amém também. Louvado seja Deus. Nós não pregamos a palavra para obrigar as pessoas a seguir a palavra, a obedecer a palavra. Jesus não está aqui para obrigar as pessoas. Você faz se você quiser. A escolha é sua, a escolha é minha. Jesus, ele não obriga ninguém, louvado seja Deus. Ele deu as leis, ele dá a ordem. Se você for um filho obediente, você vai obedecer a palavra de Deus. Se fosse, tem gente que questiona a palavra de Deus, né? Questiona. Como Satanás fez. Satanás questionou a palavra de Deus com o próprio Jesus, né? Louvado seja Deus. A palavra de Deus não é para me questionar, é para mim obedecer. A palavra de Deus não é para me debater, é para mim obedecer. A palavra de Deus é para mim, é ordem de Deus para minha vida, é para mim obedecer. Eu não tenho que falar para Deus, Deus, não, eu não vou fazer isso, a tua palavra está errada. Ah, Jesus amado. Onde que eu vou falar para Deus que a palavra dele está errada? Aonde que eu vou falar para Deus? Disse Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Isso Jesus mandando, e eles fazendo, né? Jesus estava mandando eles, e eles fazendo, gente. É isso que nós temos que fazer.
Eles não questionaram, eles não perguntaram nada de Jesus. Mas Jesus, por que eu tenho que encher de água? Eles poderiam ter dito para Jesus, Jesus, eles não querem água não, eles querem vinho. Jesus, não está faltando água, está faltando vinho, não é verdade? Eles poderiam questionar Jesus. Eles poderiam falar para Jesus, Jesus, eles não querem água. O que acabou não foi a água, o que acabou foi o vinho. Mas interessante, né? Que aquele que é obediente, ele não questiona. Aquele que é obediente, louvado seja Deus, ele obedece. Então eles obedeceram Maria, que disseram que ela disse, fazei tudo que ele mandar. E eles obedeceram Maria, fizeram tudo que Jesus mandou. Eles não falaram para Jesus, Jesus, tu está errado. Eles querem vinho, eles não querem água. Jesus mandou eles encherem as talhas de água. E aí eles poderiam ter falado, Jesus, não foi a água que acabou, foi o vinho, Jesus. Tu tá errado, tu tá enganado. Jesus não erra, Jesus não se engana. Louvado seja Deus engrandecido. Jesus nos prova se nós somos obedientes. Jesus, ele prova, louvado seja Deus, se nós confiamos nele. E naquele momento, eles pegaram, encheram as talhas de água. Louvado seja Deus engrandecido. Quem quer milagre, obedece à palavra de Deus. Tem gente que está orando não sei quantos anos e ainda não aconteceu o milagre. Sabe por quê? Falta de obediência. Obediência à palavra de Deus, gente. Aquilo que ele tem mandado a gente fazer. Se a gente quer milagre nessa vida, a gente tem que obedecer aquilo que o Senhor Jesus tem mandado a gente fazer. Interessante que Maria falou para os discípulos, fazer tudo o que ele mandava. Quando nós estamos aqui pregando a palavra, nós estamos dizendo que fazer tudo, era como se nós fôssemos que nem Maria. Não faça o que eu mando, mas faça o que a palavra manda. Obedeça o que a palavra está dizendo para você. Leia a palavra, medita na palavra. Vê o que estão pregando para você, está escrito na palavra. Está escrito aqui em João capítulo 2, deixa eu ver, no versículo 5, né? Maria diz para os serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Está escrito aqui na palavra de Deus. Então você tem que estar aí com a Bíblia aberta e tem que ver que o que eu estou falando está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra de Deus, louvado seja Deus. Eu não estou dizendo aqui para vocês o que eu quero, o que eu estou mandando vocês fazer, mas é o que a palavra, é o que Jesus, é o que Deus está mandando a gente fazer. Então você quer milagre? Vai para a Bíblia, gente. Você quer milagre? Vai para a Bíblia, vai obedecer a palavra de Deus. Vai te encher da palavra de Deus, vai aprender com o Espírito Santo. Ontem eu estava estudando a palavra, né? Ontem eu estava estudando uns ensinamentos maravilhosos. E o que foi que aconteceu? Veio aquela parte que o próprio Espírito Santo ensinou a Saulo. E foi um grande missionário. Foi um grande missionário, louvado seja Deus engrandecido. Paulo estava pronto para tudo. Paulo estava pronto para a morte, Paulo estava pronto para a vida, Paulo estava pronto para sofrer, Paulo estava pronto para viver o pouco, estava pronto para viver o muito. Paulo estava pronto para pregar para aqueles que as pessoas tinham medo de pregar para ele. Né? Paulo pregou para aqueles que eram perseguidores de cristãos. Paulo pregou para os reis, Paulo pregou para governadores, Paulo pregou para a parte maior, vamos dizer assim, né? Paulo pregou nas prisões, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas Paulo estava pronto. O que significa estar pronto? Estava convertido. Paulo verdadeiramente era convertido, transformado por Deus, transformado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, ensinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o nosso mestre, Jesus é o nosso mestre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Abra a tua Bíblia, ore, peça para o Espírito Santo de Deus te ensinar.
Peça para o Espírito Santo de Deus te ensinar. É isso que a gente precisa, gente, orar. Senhor Espírito Santo, me ensina. Abre meus olhos para que eu entenda, meus olhos espirituais para entender a tua palavra. Abra meus ouvidos para me ouvir a tua voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Louvado seja Deus engrandecido. E a gente tem visto ovelhas que só têm conhecido a voz dos bodes, né? A gente tem visto ovelhas que não querem estar com Jesus, mas o bode falou, tá lá ouvindo. Né? Os falsos profetas falou, a ovelha está ouvindo. Tu és ovelha de Cristo? Se tu és ovelha de Cristo, tu não vai ser dirigido por lobo. Tu és ovelha de Cristo, tu não vai obedecer lobo, tu não vai obedecer falso profeta. Tu és ovelha de Cristo, tu vai ouvir, tu vai conhecer a voz de Cristo, tu vai conhecer a voz do Espírito Santo. É o Senhor que está falando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Jesus dá outra ordem para eles, né? Primeiro Jesus deu uma ordem para eles encherem de água. Depois Jesus já dá agora a ordem para eles levarem para o mestre-sala. E em todo esse momento eles só obedeceram. Eles não questionaram nada, não perguntaram nada. Só ouviram a Jesus e obedeceram. Ouviram Maria primeiro, né? Que Maria disse para eles fazer tudo que Jesus mandava. E depois eles só ouviram Jesus e foram obedecendo o que Jesus mandava eles fazerem. E aí o que aconteceu? E logo que o mestre-sala provou a água, presta atenção, o mestre-sala provou a água feita vinho. Quando eles levaram, quando eles levaram para o mestre-sala, já não era mais água, gente, já era vinho. Tá entendendo? Então, nesse passo de obediência, nessa caminhada deles levarem as talhas, levarem a água para o mestre-sala, aquela água não chegou lá como água, chegou como vinho ao mestre-sala. O mestre-sala é aquele que prova o vinho, né? Olha só, gente, interessante, né? Interessante que louvado seja Deus que na nossa caminhada, na nossa obediência, o milagre está acontecendo. Maravilhoso isso, né, gente? Maravilhoso, maravilhoso. Esses aqui, eles fizeram tudo que Jesus mandou, né? Eles encheram as talhas de água. Aí Jesus disse: agora levem ao mestre-sala. E quando eles levaram, o milagre estava acontecendo. E quando eles obedeciam, o milagre estava acontecendo. Você quer o teu milagre? Obedeça. Oh, Jesus, eu creio que eu vou receber o meu milagre. Na verdade, é o milagre da minha amiga que vai fazer essa cirurgia. Eu creio, Jesus, que eu vou receber esse milagre. Eu creio, Jesus. E louvado seja Deus, engrandecido. Se você crê, se você está obedecendo a Deus, se você está se esforçando para obedecer a Deus, fala aí, eu vou receber o meu milagre, porque eu tenho me esforçado para fazer o que Jesus manda. Eu tenho me esforçado para obedecer a palavra de Deus. Eu tenho me esforçado para viver o evangelho da verdade e da vida. E eu vou obedecer o meu milagre. Agora, se você não tem obedecido a Jesus, não tem procurado se esforçar para obedecer, para fazer o que Jesus manda, você não vai falar que você vai viver o teu milagre. Porque esse pecado não deixa tu falar. Porque essa desobediência não deixa tu falar. Mas quando você está à obediência, quando você está sabendo que tu estás fazendo tudo para obedecer a Jesus, que tu estás fazendo tudo para fazer aquilo que o mestre tem te mandado, você vai dizer: eu vou viver o milagre. Nessa minha caminhada, eu vou chegar com meu milagre. Louvado seja Deus, engrandecido e maravilhoso. E hoje eu tomo posse do meu milagre, porque aqui foi feito o milagre. Aqui foi feito o milagre. Nessa história, gente. Nessa história aconteceu o milagre da transformação de água e vinho. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, eita Jesus, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. O mestre-sala não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os serventes sabiam que nem era vinho, era água. Alguém sabe? Louvado seja Deus engrandecido. Alguém vai falar que não era isso.
Alguém vai falar que foi milagre. Louvado seja Deus. Que foi Jesus que fez maravilha. Que foi Jesus que operou. Porque aqui o milagre, gente, tem que ter comprovação. Tem que ser comprovado. Não é verdade? O milagre, ele é existente, ele é visto, ele é comprovado. Se fosse Jesus, que ele mesmo tivesse enchido as talhas no oculto, no escondido, sem ninguém ver, iam duvidar. Não, ele não era água, não. Ele já colocou, foi vinho dentro da talha. Mas Jesus é tão perfeito, gente, tão perfeito, que ele mandou os serventes encher de água. Então não tinha como dizer que foi Jesus que colocou vinho lá. Por quê? Porque não foi nem ele que encheu as talhas. Por isso que é um milagre, gente. O milagre somos nós, é através de nós que Jesus vai fazer. Para dizer assim, não, ela está inventando, não, ela está mentindo. Não era água, era vinho, foi vinho que ele colocou, só que não foi Jesus que encheu as talhas. Ele fez um milagre na água que estava naquela talha. Sabe o que significa isso? Que através da tua fé, através da minha fé, o milagre vai acontecer. Através da tua obediência, através da minha obediência, o milagre vai acontecer. O milagre já está acontecendo. Você crê? Eu creio. Eu creio, Jesus, eu creio que o milagre já está acontecendo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, o que disse? E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, ele não sabia que era água. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabia eram os serventes, só os serventes sabiam, que tinham tirado a água e chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, né? Aí o mestre Sala já foi falar com o esposo, com o dono da festa, que era uma festa de casamento, né? O mestre Sala nem falou com Jesus, falou com o dono da festa, olha só. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ei, o que Jesus tem guardado para você e para mim é bom, é o melhor. Louvado seja Deus, engrandecido. Interessante que aqui na história era fim da festa. E o mestre Sala fala o quê? Que os anfitriões da festa, eles ofereciam o melhor no início da festa. Eles ofereciam o melhor vinho, né? Tudo é o melhor no início da festa, não é verdade? No final da festa já era o vinho, o pior vinho. Era isso que o mestre Sala estava falando. Só que o que é onde Jesus está, a história é diferente. Parece que o teu final, louvado seja Deus, vai ser o pior. Parece que o teu final, parece que a tua história é a pior. Parece que a tua vida, meu Deus do céu, é a pior. Tu está esperando o pior. Mas eu quero dizer que se você está na presença de Deus, se você serve a Deus, se você tem procurado obedecer a Deus, você pode estar dizendo, está no final da festa, está no final da vida, está no final das minhas forças, já não tenho força, já não tenho fé. Pode estar no final do teu casamento, pode estar no final, louvado seja Deus, de alguma coisa na tua vida, mas é nesse final que Jesus vai chegar e vai mostrar, louvado seja Deus, que Ele é Senhor para mudar a tua história, Ele é Senhor para fazer o milagre, Ele é Senhor para te dar o melhor no final, no início e no final. Com Jesus não tem nada ruim, gente. Com Jesus, louvado seja Deus, engrandecido, Ele oferece coisas boas no início e no final para nós. No início de tudo e no final de tudo, nós estamos chegando para o arrebatamento. Nós estamos chegando, louvado seja Deus, engrandecido no arrebatamento. Vão oferecer para nós? O pior vinho, vão oferecer para nós os restos, estão oferecendo para nós as dores, mas Jesus, ele vai chegar na hora certa e vai fazer o milagre e vai, louvado seja Deus, arrebatar a igreja, louvado seja Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Meu Deus amado, oh Deus poderoso, nos sustenta, Senhor, nos últimos tempos. E logo, né? E olha só, que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom. E quando já tem bebido bem, né? Quando está embriagado, o que acontece? Então, o inferior, eles começam a dar as piores coisas. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E o que o Senhor tem guardado para nós é bom. Sempre é bom. Jesus principiou assim os seus sinais. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Foi o princípio dos milagres. Interessante, né? Interessante que o início dos milagres foi numa festa de casamento. O início do milagre foi a transformação da água para o vinho. Olha que poder. Olha que poder transformar a água em vinho. Esse é o nosso Senhor Jesus, que transforma a nossa vida em algo bom. Ele pega as coisas loucas desse mundo. Como eu era louca, gente. Como eu era louca. E o Senhor pega uma louca como eu para transformar em algo bom. Ele pega um viciado que é louco para transformar em algo bom. Ele pega uma prostituta que é louca para transformar em algo bom. Ele pega um adúltero que está em adultério para transformar em algo bom. Ele é esse que pega. Louvado seja Deus a nossa vida para transformar. Louvado seja Deus em algo bom. As pessoas não estão esperando mais nada bom de você. As pessoas não estão esperando mais nada bom de nós, mas Jesus está na nossa vida e Ele não espera de nós, Ele transforma. A única coisa que Ele quer de nós é que a gente obedeça, que a gente permaneça no caminho da verdade e da vida, que a gente creia nele. E se você crê nele, haverá milagre, haverá transformação. E se você obedece a Ele. Louvado seja Deus engrandecido, você viverá milagres. E depois disso, desceu a Cafarnaum até a sua mãe. Não, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe. Engraçado, né? Que Maria sempre estava com Jesus. Olha que maravilha. Onde Jesus ia só uma vez, né? Que Jesus foi, quando era menino, foi pregar para os doutores, Maria procurando, e Jesus estava lá pregando. Que maravilha, que filho, né, gente? Que filho que Jesus foi para Maria na terra. Maria, bem-aventurada, tem um filho como Jesus, que não era dela, era de Deus, né? Vamos dizer, Maria era aquela mulher, porque Maria não teve contato físico com Deus, né? Então, ela não teve contato físico com Deus. Ela não teve contato físico, ela não teve o espermatozoide de Deus, porque Deus é espírito, Deus não é carne. Estamos entendendo, gente? Louvado seja Deus engrandecido. Meu Deus, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, né? Então, a própria Maria, ela disse, louvado seja Deus, para o esposo dela, ela teria o filho de Deus, uma virgem, ela era virgem, ela não teve contato com Deus, ela não teve contato com José, ela não teve contato com o homem. Não existe uma mulher ter um filho se ela não tiver contato com seu esposo, com algum homem. Não existe, mesmo que estão aí a tecnologia fazendo embrião, fazendo não sei o quê, mas não adianta, gente. Esse embrião tem que vir do espermatozoide do homem. Tem que vir do homem, meu Deus do céu. Oh, Jesus amado, os seres humanos querem ser maior do que Deus, né? Querem ensinar Deus, querem mudar a lei de Deus. E aquele que muda a lei de Deus, a palavra de Deus diz que ele é maldito. Ele é maldito. Tem gente dizendo que é abençoado, mudando a palavra de Deus. São pessoas cegas, são pessoas que não entendem a palavra, que não conhecem a palavra. Dizem que são abençoados mudando a lei de Deus, mudando a palavra de Deus. Ah, meu querido, a palavra de Deus diz que aquele que muda a palavra dele é maldito. Olha só, tudo isso as pessoas fazem sem conhecimento, sem entendimento, sem dar o seu coração para Deus, sem obediência a Deus. Às vezes você está dizendo, ai, eu estou vivendo maldição, eu fui amaldiçoada não sei por quem. Eu já disse para vocês, eu já aprendi que as maldições só chegam na nossa vida pela nossa desobediência.
Se teus filhos estão vivendo o que estão vivendo é pela desobediência deles. Se nós vivermos alguma coisa de maldito, é pela nossa desobediência. Louvado seja Deus engrandecido, porque quando nós obedecemos, tem milagre. Quando nós obedecemos, tem milagre, tem transformação, tem vida, vida com Deus, tem vitória para nós. Então, a dificuldade dos seres humanos, gente, é obedecer. Tem um povo que ora demais, tem um povo que só vive dentro da igreja, tem um povo que só vive falando de Deus. Ah, falar é muito fácil. Até os demônios falam de Deus. Até o próprio Satanás fala. Satanás foi lá falar com Jesus da palavra de Deus. Mas ele nunca obedeceu a Deus. Nunca obedeceu. Jesus obedeceu a Deus. Jesus obedeceu a Deus e tudo que Jesus falava, o Senhor era com o Filho. O Senhor estava com ele. Então a obediência faz Deus estar com você. A obediência faz Deus estar conosco. A obediência faz gerar milagres na nossa vida. Quando nós entendermos que o segredo está na nossa obediência, gente. Nós entendermos que os nossos milagres vêm pela nossa obediência, nós vamos procurar obedecer a Deus. Nós vamos procurar fazer. Tem gente que ora, mas não obedece a Deus, gente. Tem gente que vive dentro do templo batendo palma com a mão levantada, mas não obedece a Deus. Ah, meu Jesus amado. Tem gente que vive fora do templo, mas é obediente a Deus. Tem gente que vive fora do templo, mas é obediente, tem temor de Deus. Tem gente que está lá dentro do templo, pelo amor de Deus, é bode dentro da igreja. É louca, é virgem louca. E essa foi a palavra, gente. Oh, Jesus amado, eu já recebo o meu milagre. Tem gente que não vive dentro do templo, ele é o templo. Estar dentro do templo é uma coisa, ser o templo é outra coisa. Tem gente que é o templo. Louvado seja Deus engrandecido. Tem gente que é o templo do Espírito Santo. Convido para você entregar a tua vida para Jesus. Convido a viver milagres. Eu te convido, louvado seja Deus, a fazer tudo que Jesus manda. O segredo dos nossos milagres é a obediência, gente. Não existe outro segredo para nós. Abençoa, Senhor, abençoa cada vida. Confirma essa palavra na nossa vida, no nosso coração. Materializa, Senhor, o nosso milagre. Transforma, Senhor, tudo aquilo que tem que ser transformado na nossa vida em um grande milagre. Em nome de Jesus.